Olá, alunos, tudo bem? Resolução comentada de provas do Enem. Questão 97, Enem 2019. Resoluções essas, né, que vocês têm que procurar resolver cada vez mais as questões das provas passadas, para você poder fazer o quê? Um banco de questões, né, no seu portfólio. Por quê? Porque quanto mais questões você resolver, mais itens você vai conseguir interpretar, maior capacidade de resolução dos problemas e melhor capacidade de interpretação das situações e problemas propostos pelo Exame Nacional do Ensino Médio. Eu sou Marcelo Henrique, trabalho com biologia e estamos aqui com a prova da Ciência da Natureza e suas tecnologias. Especificamente, vamos resolver a questão 97. Essa questão 97, ela fala sobre ecologia. É um tema que sempre bato aqui, né, nas provas do Enem. É um tema que sempre está aparecendo, né? E, sem dúvida, é um dos temas que mais presentes no Exame Nacional. Você tem um texto e, a partir desse texto, você vai optar pela opção correta. As cutias, pequenos roedores das zonas tropicais, transportam pela boca as sementes que caem das árvores, mas, em vez de comê-las, enterram-nas em outro lugar. Esse procedimento lhe permite salvar a maioria de suas sementes, enterradas para as épocas mais secas, quando não há frutos maduros disponíveis. Os cientistas descobriram que as cutias roubam as sementes enterradas por outras, e esse comportamento de ladroagem faz que a mesma semente possa ser enterrada dezenas de vezes. Essa ladroagem está associada à relação de... Ora, essa questão, turma, ela está claramente abordando o assunto de relações ecológicas entre os seres vivos. Você vê que nos distratores nós temos sinfilia, predatismo, parasitismo, competição e comensalismo. Então vejamos cada relação ecológica de cada item aqui. Observe. A sinfilia ou esclavagismo, ela vai ser uma relação ecológica interespecífica, ou seja, entre espécies diferentes, onde um ser vivo aprisiona outro ser vivo com o objetivo de obter vantagens ecológicas. Você vê, por exemplo, aqui na imagem, né, a relação de quem? Da formiga com o pulgão. O pulgão é um inseto, né, que ele vai parasitar as plantas, vai roubar-lhes quem? A seiva elaborada, mas só que a seiva elaborada sai com uma pressão tão forte que atravessa o corpo do pulgão. Essa seiva elaborada, uma vez exposta, vai servir de alimento para quem? Para as formigas. Então, o que as formigas fazem? Elas vão prender esses pulgões para que eles possam tirar a seiva elaborada da planta e a formiga, por sua vez, possa consumir a solução açucarada que sai do corpo do pulgão. E aí você está diante de uma sinfilia, né, intraespecífica, um esclavagismo intraespecífico. Ah, Marcelo, mas tem outra sinfilia? Tem. Existem também sinfilias intraespecíficas, né? Existem espécies que escravizam seres da mesma espécie, a fim de obter quem? As suas vantagens ecológicas. Então, a sinfilia é também chamada de esclavagismo e, tradicionalmente, quando você trabalha de um ser vivo com o outro, é uma relação do tipo desarmônica. Marcelo Henrique, o que é uma relação desarmônica? Relação desarmônica é quando um ser vivo vai ter desvantagem na relação. Pode ser que uma tenha vantagem e o outro tenha desvantagem, ou então pode ser que os dois venham ter desvantagem. Por exemplo, uma competição intraespecífica, ela, na relação do ser vivo, são relações que há uma desvantagem entre os participantes. Por quê? Porque na guerra não há vencedores. É por isso que é uma relação negativa. Vejamos a outra relação ecológica abordada na questão. Temos aí o chamado predatismo. Predatismo é quando o ser vivo ele captura e devora outro ser vivo de espécie distinta. Se fosse da mesma espécie, estaríamos diante de uma relação chamada de canibalismo. Então, por exemplo, a águia com o peixe. Você tem o quê? Uma relação do predador com a presa. Ou então você pode ter uma relação mais ampla, né? Que nós chamamos de quê? Nós chamamos de sinectopredatismo. O sinectopredatismo é quando um predador devora uma população inteira de presas. Exemplo aqui no caso, o tamanduá com o cumpizeiro, tá certo? Então você vai ter esse tipo de relação. O predatismo, existe tantas estratégias do predador como estratégias da presa. É aquela relação jantar versus sobrevivência. Se o predador
ele tiver estratégias bastante eficazes, ela vai ter quem? Ele vai garantir o seu jantar. Se a presa tiver estratégias bastante eficazes, a presa vai ter quem? Ela vai ter a sua sobrevivência. Então, você vai ter essas características, né, da relação do jantar versus sobrevivência. Uma pergunta bem simples. Marcelo Henrique, relação de predatismo é uma relação desarmônica? Bom, se você olhar entre as espécies participantes, você vê claramente que é uma relação desarmônica, porque alguém tem vantagem e outro tem desvantagem. Mas se você olhar para a ecologia das populações, esse tipo de pergunta ela não cabe. Por quê? Porque há de convir que a relação presa-predador exerce um controle populacional direto e indireto. Como? Né? A relação do predador, ele acaba o quê? Ele acaba sendo selecionado pela limitação do alimento e a presa acaba sendo selecionada por quem? Pela captura pelo predador. E isso acaba sendo um fator de regulação populacional. Por mais duro que seja, isso é uma verdade que existe nas relações ecológicas do tipo do predatismo. Indo aqui para o próximo slide, o que é que nós temos? Nós temos a relação do parasitismo. O parasitismo, ela vai ser uma relação em que o ser vivo vive às custas de outro ser vivo. Ou seja, se tem a relação do parasita com o hospedeiro. E aí, no caso do parasitismo, eu vou ter várias nuances a serem abordadas. Por exemplo, se o parasito estiver dentro do hospedeiro, estamos diante de quem? Do chamado endoparasitismo. Um exemplo aqui, quem? São as verminoses que ficam no trato digestório dos mamíferos. Caso o parasito fique fora do organismo, nós estamos quem? Diante do chamado ectoparasitismo. Um exemplo aqui nós temos quem? Nós temos o carrapato que está sobre a pele de um indivíduo. Então, você tem esse tipo de relação de parasitismo. Quando é fora do organismo, é ectoparasitismo, fora do hospedeiro. Quando é dentro do hospedeiro, nós temos quem? O endoparasitismo. Ok? Ah, Marcelo, mas já ouvi falar de outros parasitismos. Com certeza, né? Você tem, por exemplo, quem? Você tem, por exemplo, né, o chamado parasitismo dos vegetais. O parasitismo dos vegetais, você vai ter já uma outra relação. Você vai ter quem? A relação do M parasitismo. O que é isso? M-parasitismo é quando o parasita vegetal ele é um parasita parcial. Ele vai roubar somente seiva bruta da planta hospedeira. O exemplo é quem? A chamada erva de passarinho. Né? Ela tem quem? Suas folhas, atua quem? Vai ter atividade fotossintética, mas ela vai o quê? Roubar a seiva bruta da planta hospedeira. E tem uma outra relação que chamamos de quê? Chamamos de holoparasitismo. O holoparasitismo, né? Ele vai ser quem? Vai ser uma relação em que a planta parasita ela vai retirar a seiva elaborada da planta hospedeira. O exemplo é quem? É o cipó chumbo. E ainda tem uma forma variante de parasitismo chamada de parasitoidismo. Mas esse assunto é para outras questões que vão vir aparecendo. Vou dar só um spoiler aqui para vocês. Parasitoidismo é quando você tem um ser vivo que vai ter função de predador, mas usam quem? Técnicas parasitárias. Isso aí é usado, por exemplo, no controle populacional, né? No controle biológico de pragas, né? Esse tipo de relação de parasitoidismo. Vez ou outra aparecem umas questões nos exames nacionais, né? Sobre esse assunto, uma alternativa, né? De quem? Do combate de uso, né? De agrotóxicos, né? Nas vegetações, que o pessoal teme em chamar de defensivos agrícolas. Então, continuando aqui, temos a próxima relação ecológica, seria qual? Temos a competição intraespecífica. A competição intraespecífica é aquela que você tem espécies, indivíduos da mesma espécie, disputando recursos ou então disputando nichos ecológicos. Por exemplo, a cutia, aqui, já dando a resposta aqui para vocês. Por exemplo, os antílopes, né? Tá certo? Aqui, para ser mais exato, aqui, ele aqui vai ser um impala, devido ao que o seu chifre ser bastante ereto, né? É um dos animais que é muito comum na África subsaariana, né? Regiões da África do Sul, Quênia, né? E Botsuana. E nessa competição intraespecífica, você vai ter quem? Você vai ter a disputa, por exemplo, por território, por alimento,
o parceiro de reprodução, né, nesse tipo de competição intraespecífica. No caso aqui da questão, né, a cutia está disputando quem? Sementes para poder se alimentar, né, aquele ato, né, de ladroagem. Finalmente, né, a última relação a ser abordada, que nós temos aqui, vai ser quem? Vai ser a relação de comensalismo. Eu quero chamar muita atenção nessa relação de comensalismo. Por quê? Porque o comensalismo, a impressão que se tem, é que é uma relação meramente alimentar. Na verdade, comensalismo é quando o ser vivo ele se aproveita de restos deixados por outro ser vivo, certo? Então o ser vivo abandona restos e o outro ser vivo vai aproveitar. Geralmente, aí por favor, geralmente alimentar. Nós temos quem? A hiena, que consome carcaças, né, que foram consumidas por leões. Nós temos quem? O pagura eremita, que usa quem? A concha, né, de um gastrópode, ou seja, um crustáceo usando o quê? A concha do molusco. É uma relação comensalista não alimentar. Nós temos o tubarão e a rêmora, também chamado peixe-piloto, que aí no caso eu vou ter quem? Eu vou ter uma forma variante chamada de forésia, então foresia, porque é um ser vivo que vai servir de transporte para outro ser vivo. E finalmente nós temos quem? As duas formas variantes, né? A coprobiose e a saprobiose. A coprobiose é quando o ser vivo se alimenta de excrementos de outro ser vivo. Aí nós temos quem? Esse besouro aqui chamado de rola esterco, né? Esse rola esterco, ele pega as placas de fezes de ruminantes, perfura essas placas de fezes e forma quem? Bolas, que ele vai levar com suas patas posteriores a uma toca. Dentro dessa toca vai ter um fungo que vai decompor esse esterco e vai converter em açúcar. Então a importância ecológica dele em termos, né, de fertilização do solo é algo assim inestimável. É engraçado que esse animal a gente encontra na região das Américas e também a gente encontra bastante na região da África, né? Lá em Botsuana, por exemplo, na cidade de Gaborone, que é a capital, né, você vai ter um museu nacional, né, e nesse museu você tem lá na entrada, né, um rolo esterco, né, feito de ferro maciço, mostrando a importância dele para a agricultura de quem? Daquele país que fica, né, ao norte da África do Sul. Você também tem quem? Você tem a saprobiose. É quando o ser vivo ele se alimenta de matéria em decomposição. Por exemplo, os seres detritívoros, né, e também os decompositores, aqueles que vão desmantelar completamente a matéria orgânica. Quem? Os fungos e as bactérias. Então, turma, né, depois de ver essa observação, não resta quem? Como opção correta, quem? Né? O item D de dado, né? Que é a competição. Uma vez que essas cutias estão o quê? Estão lá roubando, né, a semente de outras cutias para quê? Para poder servir de alimento. Então é uma competição muito clara aí, quem? Contra a alimentação. Então, revise esse assunto, turma. Leia essa matéria sobre relações ecológicas, que ela muito aparece nas provas do Enem de 2019, 2018, 2017, 2016, né? Estude, vá, né? Agarre essa chance, né? Que o futuro está em suas mãos. Um forte abraço e até a nossa próxima oportunidade.